Olá! Neste vídeo, vamos explorar os princípios de bioenergética, um tema essencial na bioquímica. Mas afinal, por que é tão essencial? Porque toda forma de vida depende de energia, e entender como ela é gerada e usada nos dá visão sobre como funcionam desde uma célula até organismos inteiros. A bioenergética estuda como os organismos capturam, armazenam e utilizam energia para manter a vida. Você sabia que a vida é química em ação? Deixamos de acreditar em forças vitais mágicas e descobrimos a química por trás da vida. Neste vídeo, exploraremos o metabolismo, ATP, acoplamento energético e as reações de oxirredução. E assim descobriremos que não há nada nos organismos vivos que desobedeça às leis da química ou da física. A bioenergética é o estudo quantitativo das transformações de energia que ocorrem nas células vivas e dos processos químicos envolvidos nessas transformações. Tudo isso ocorre particularmente na forma de ATP. Este conceito aborda como os organismos vivos obtêm, armazenam e utilizam energia para sustentar as funções vitais, como crescimento, reprodução, movimentação e manutenção celular, que é essencial para a vida. Os princípios da bioenergética constituem o alicerce para o entendimento dos processos metabólicos que ocorrem no organismo durante a atividade física, por exemplo, já que para praticar qualquer exercício físico significa realizar trabalho e realizar trabalho nos remete ao consumo de energia. Todas as reações catalisadas por enzimas e sequências de reações exercem uma função importante na fisiologia do organismo. Para obter energia química pela captura da energia solar ou pela degradação de nutrientes ricos em energia obtidos do ambiente. Converter as moléculas dos nutrientes em moléculas próprias e características da célula, inclusive precursores de macromoléculas. Polimerizar os precursores monoméricos em macromoléculas, as proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos, e sintetizar e degradar as biomoléculas necessárias para as funções celulares especializadas, como lipídios de membranas, mensageiros intracelulares e pigmentos. A transformação da energia biológica obedece às leis da termodinâmica. Utilizando os princípios da termodinâmica aplicados à biologia, e essa junção é o que dá o nome de bioenergética, pois é ela que estuda os eventos relacionados aos fluxos energéticos responsáveis pela síntese de ATP e reposição das reservas celulares internas de energia. Os conceitos da bioenergética só podem ser compreendidos com o conhecimento prévio de bioquímica, já que todos os processos envolvem reações químicas catalisadas por enzimas, exercendo uma função importante na fisiologia do organismo. Portanto, vamos começar a entender como a energia move a vida. Por que um organismo vivo precisa de energia? Então, como sabemos, qualquer ser vivo precisa de energia para executar funções biológicas no seu organismo, como o movimento, o transporte ativo, a síntese de macromoléculas para sintetizar carboidratos, gorduras e proteínas. A energia é fundamental para que esses processos ocorram. O organismo precisa de energia para sobreviver e para poder reproduzir e desenvolver as suas células. Portanto, a bioenergética vai explicar como essas transformações ocorrem no organismo vivo, ou seja, como pegar essas energias e transformá-las em outras para executar diversas funções. Para podermos explicar, vamos analisar 3 questões fundamentais. A primeira delas é: qual a fonte de energia que o meu organismo vai utilizar? Como obter essa energia e como utilizar essa energia? Ou seja, como o organismo vai utilizar essa energia para se manter vivo e exercer as suas funções biológicas? Podemos destacar 2 formas que os organismos obtêm energia.
Os autotróficos, que utilizam luz solar para produzir energia através da fotossíntese, e os heterotróficos, que dependem de outros organismos para obter energia. Essa figura representa o ciclo do dióxido de carbono e do oxigênio, entre o domínio autotrófico, fotossintético e heterotrófico na biosfera. Nele observamos que a energia solar captada pelos autotróficos flui para os heterotróficos por meio de moléculas orgânicas. Os seres humanos e os animais, por exemplo, são heterotróficos. As transformações de energia em uma célula são governadas pelo que chamamos de metabolismo celular. O metabolismo é constituído a partir de um número limitado de padrões e moléculas recorrentes, constituindo a bioquímica complexa de uma célula e realizando milhares de reações. Essencialmente, o metabolismo consiste em uma sequência de reações químicas que começa com determinada molécula e resulta na formação de alguma outra molécula. Essas sequências são chamadas de vias metabólicas e são divididas em dois tipos. Reações catabólicas ou catabolismo, que são as que transformam substratos energéticos em energia, ou seja, quebram as moléculas grandes em moléculas menores. E reações anabólicas, ou anabolismo, que são as que necessitam de energia para prosseguir as reações, ou seja, utilizam as moléculas menores como ponto de partida. O catabolismo e o anabolismo são vias separadas e elas não são a simples reversão uma da outra. É importante lembrar que também pode existir vias que são os dois tipos, chamados de anfibólicas. As vias metabólicas precisam atingir dois critérios para poder serem realizadas. As reações individuais precisam ser específicas e a via precisa ser termodinamicamente favorável. Os organismos vivos extraem energia de um meio que se encontram. Essa energia que pode ser proveniente tanto de nutrientes como açúcar, gorduras ou como as plantas, através da energia solar. Toda essa energia chamamos de energia potencial e é uma energia que está armazenada, seja ela nas ligações químicas das moléculas e nutrientes ou armazenada na forma de energia eletromagnética. Essa energia é transformada em trabalho e esse trabalho nada mais é do que as funções que uma célula exerce. Podemos então chamar essas funções de síntese química de alguns compostos. É importante destacar que nem toda transformação química em uma célula é 100% perfeita, pois não conseguimos utilizar 100% da energia contida na molécula nutriente ou no açúcar, em gordura, por exemplo, e transformar 100% em trabalho. Parte dessa energia é perdida na forma de calor. Como parte dessas transformações de energia, podemos pensar em uma molécula de açúcar, num carboidrato ou numa gordura. Se pegarmos a energia que está contida nessas ligações químicas e oxidar essa molécula, a oxidação desses compostos vai gerar compostos mais simples, ou seja, as moléculas complexas serão catabolizadas em moléculas mais simples. Essas reações são chamadas de rotas catabólicas, pois uma molécula complexa é degradada em uma molécula mais simples. Assim, o catabolismo resume-se em reações de degradação ou quebra. Um exemplo de catabolismo é a digestão, onde os alimentos que foram consumidos são quebrados e transformados em substâncias mais simples. Além disso, a produção de energia. Ao consumir amido, um polissacarídeo, ele é quebrado até sua transformação em glicose, uma molécula mais simples e energética. Enquanto isso, as proteínas são degradadas em aminoácidos, as quais serão utilizadas em processos anabólicos no organismo. A respiração celular também é um processo catabólico, pois durante as reações, as ligações entre as moléculas são quebradas, liberando energia. O anabolismo compreende as reações que formam moléculas complexas a partir de outras mais simples, com gasto de energia. Em resumo, o anabolismo é o conjunto de síntese ou construção. Um exemplo de anabolismo é a síntese de proteínas a partir dos aminoácidos. Pessoas que objetivam o ganho de peso ou de massa muscular
devem estimular o anabolismo. Isso pode ser feito com a prática de exercícios físicos e consumo de alimentos energéticos. Desse modo, o organismo recebe boa quantidade de energia para realizar processos anabólicos, como o aumento dos músculos. Quando o suprimento de energia é pouco, o organismo realiza o catabolismo. Outro exemplo de anabolismo é a fotossíntese, que ocorre nos vegetais. Nesse processo, as plantas obtêm glicose a partir do dióxido de carbono e água. As reações anabólicas exigem o suprimento de energia produzida durante o catabolismo. Podemos definir o metabolismo como o conjunto de todas as reações químicas do organismo, seja de degradação ou biossíntese. A principal moeda energética que um organismo pode ter é o ATP, adenosina trifosfato, sendo essa uma forma de energia comum no metabolismo. Como seu principal papel é ser carreador de energia, parte da energia livre proveniente da oxidação dos alimentos e da luz é transformada nessa molécula altamente acessível, que atua como doador de energia livre na maioria dos processos que necessitam de energia, como, por exemplo, o movimento e o transporte ativo e a biossíntese. O ATP é uma molécula rica em energia, visto que sua unidade trifosfato contém duas ligações fosfoanidrido. A adenosina trifosfato, ou ATP, serve como uma forma universal de armazenamento e transferência de energia em todos os organismos vivos. A molécula de ATP é formada por uma base nitrogenada, adenina, um açúcar, ribose e uma cadeia de 3 grupos fosfato, assim como representada nessa figura. A adenina ligada à ribose é chamada de adenosina. Quando a adenosina está ligada apenas a 2 grupos fosfato, temos a adenosina difosfato, ADP. E quando está ligada a um grupo fosfato, constitui a adenosina monofosfato, AMP. A adenosina trifosfato é um nucleotídeo e sua estrutura única permite a liberação controlada de energia quando necessária para impulsionar uma variedade de processos celulares. A principal função do ATP é agir como um intermediário entre os processos que consomem e produzem energia, ou seja, como vimos anteriormente, o ATP é responsável por armazenar e transportar energia para ser utilizada em inúmeros processos metabólicos. Quando precisa ocorrer uma atividade, a molécula de ATP sofre reação de hidrólise, que é a quebra de molécula em presença de água. Por ser uma reação exergônica, libera alta quantidade de energia, cerca de 7 quilocalorias por mol, de um dos fosfatos. A base nitrogenada une-se à ribose e forma a adenosina, a qual se liga a uma sequência de 3 grupos fosfato. Quando a adenosina está ligada a um grupo fosfato, é formada apenas a adenosina monofosfato, representada pela sigla AMP. De outra forma, quando essa base liga-se a 2 agrupamentos fosfato, ocorre então a formação da adenosina difosfato. Um exemplo ilustrativo de ganho ou perda de ATP é quando estamos comendo ou correndo. Quando estamos nos alimentando, estamos formando ATP. Ele é o combustível de que precisamos, a fonte primária de energia para todas as células do corpo. O corpo produz ATP a partir do oxigênio que você respira e da comida que você ingere. Os 3 principais constituintes dos alimentos, carboidratos, gorduras e proteínas, são decompostos durante a digestão, em pedaços menores, e cada um deles pode sofrer reações químicas que geram ATP. Se não forem necessários no momento, eles podem ser armazenados no corpo para uso futuro. Então, seu corpo produz ATP muito rapidamente, conforme o necessário. Quando a demanda aumenta, ou quando você está se exercitando, a sua produção deve aumentar. Para isso, o corpo utiliza a glicose armazenada nos músculos e no fígado, bem como as gorduras armazenadas no corpo. Então, o nosso corpo tem uma capacidade muito grande de criar ATP, e isso é crucial porque determina a capacidade de esforço físico. E o inverso também é verdadeiro. Seu condicionamento físico influencia tanto quão bem você pode gerar ATP, quanto a eficiência com que você o usa. Portanto, por mais contraintuitivo que pareça, o exercício não apenas gasta energia, mas também desempenha um papel em ajudar a gerá-la.
E, em contraste, um estilo de vida sedentário, ao invés de acumular energia, a energia se esgota. O sono também é muito importante para produzir ATP. O que ocorre no processo da hidrólise? Ocorre a liberação de grande quantidade de energia livre quando o ATP é hidrolisado. A hidrólise do ATP ocorre com a quebra da ligação entre os grupos fosfato, gerando energia livre, ADP, adenosina de fosfato, e um íon fosfato, que sempre chamamos de PI. A molécula de ATP constitui a principal forma de energia química, uma vez que sua hidrólise é altamente exergônica. Isso quer dizer que, ao sofrer o processo de hidrólise, cisão por ação de água, essa molécula libera grande quantidade de energia livre. O ΔG para a hidrólise de 1 mol de ATP em ADP e PI é menos 7,3 calorias por mol. Se um mol for quebrado, temos a liberação de 7,3 calorias. A reação inversa também pode ocorrer, porém, nesse caso, não teremos uma reação exergônica, e sim uma reação endergônica, em que se consome energia. Os organismos estão constantemente utilizando as moléculas de ATP na obtenção de energia para as mais diversas reações, sendo necessária uma reposição constante. A ATP é uma molécula que pode ser regenerada com a fosforilação, ou seja, adição de fosfato, da molécula de ADP, em reações endergônicas, nas quais ocorre o consumo de energia. Como pode ser observado nesta equação representada? Tanto o ADP quanto o ATP são moléculas biológicas produzidas pela célula. O ADP tem 2 grupos fosfato e o ATP tem 3. O ATP tem mais energia porque contém uma ligação fosfato-fosfato extra de alta energia. Quais são as etapas do ciclo do ATP? O ADP é convertido em ATP pela enzima ATP, síntese, adicionando fosfato inorgânico ao ADP. O ATP é então quebrado em ADP e fosfato inorgânico pela mesma enzima quando o corpo usa energia armazenada em suas ligações. O ADP é então reciclado para produzir ATP novamente. Os processos de produção de ATP e liberação de energia, por meio de sua hidrólise, formam o ciclo da ATP. A energia utilizada nessas reações é proveniente das reações de catabolismo. A energia livre liberada na hidrólise do ATP é aproveitada para impulsionar reações que requerem o aporte de energia livre, como a contração muscular. Por sua vez, o ATP é formado a partir de ADP e PI, fosfato inorgânico, reação de fosforilação do ADP. Depois, no anabolismo, quando se requer energia para os diferentes trabalhos biológicos, o ATP é hidrolisado em ADP mais PI, sendo transferida energia desta reação para as reações acopladas que assim o requerem. Quando moléculas energéticas são oxidadas nos organismos quimiotróficos ou quando a luz é capturada pelos fototróficos. Este ciclo de ATP-ADP é o modo fundamental de troca energética nos sistemas biológicos. Existem certas reações biossíntese que não são impulsionadas pela hidrólise do ATP, mas sim de outros nucleosídeos trifosfatos, como o PGTP, que é guanosina trifosfato, UTP, uridina trifosfato e CTP, citidina trifosfato. Mas, embora todos os nucleosídeos trifosfatos sejam energeticamente equivalentes, o ATP constitui o principal carreador de energia celular. Além disso, 2 importantes carreadores de elétrons, NAD+, e FAD, bem como o carreador de grupo acila, a coenzima A, são derivados do ATP. O papel do ATP no metabolismo energético é de importância primordial. Porém, apesar de ser inegável essa relevância do ATP para a vida, ainda continua sendo desconhecido o motivo de ter sido especificamente ele que foi usada como nossa forma principal de energia, sendo a melhor das hipóteses apenas a aleatoriedade.
E qual é o papel do ADP? O principal papel do ADP é combinar-se com fosfato inorgânico para produzir ATP, a principal molécula de energia que impulsiona as reações bioquímicas da célula. A parte da física que estuda as trocas de energia entre os sistemas materiais é conhecida como termodinâmica. O mesmo estudo, quando realizado nos seres vivos, recebe o nome de bioenergética. As leis físicas da termodinâmica se aplicam de igual forma aos seres vivos e aos sistemas materiais. Os seres vivos precisam produzir energia para poder manter o equilíbrio de sua estrutura, para se locomover, para a reprodução, para manter as funções normais nos diferentes processos, tais como crescimento, gestação, lactação, entre outros. Essa energia é obtida a partir de processos químicos que ocorrem no interior das células. Para que possamos compreender as transformações da energia que ocorrem na célula, os processos químicos envolvidos nessas transformações, precisamos primeiramente revisar as leis da termodinâmica, pois são elas que governam todos os processos energéticos da bioenergética. A bioenergética pode ser explicada dentro do contexto das duas leis da termodinâmica, conectando energia livre, entalpia e entropia. Essas forças fundamentais regulam todas as reações químicas e os processos biológicos. As mudanças de energia de um sistema ou em uma reação química podem ser medidas a partir da variação de energia livre ou variação de energia útil, definida na equação da energia livre de Gibbs. Nesta equação, ΔG é a energia livre, ΔH refere-se à entalpia, T temperatura e ΔS a entropia. Todas as reações químicas são influenciadas por essas duas forças. A tendência de atingir o estado de ligação mais estável, a entalpia, e a tendência de atingir o maior grau possível de desordem, entropia. Conforme Gibbs, a variação de energia livre, ΔG, do sistema depende diretamente da variação da entalpia ΔH do sistema e indiretamente da temperatura na qual se realiza o processo e da variação da entropia ΔS do sistema. O valor de G interessa somente quando os sistemas passam por alguma variação, que recebe a notação de ΔG. A variação de G é crucial porque, como está explicando aqui, nessa imagem, o ΔG é uma medida direta da quantidade de desordem criada no universo, quando a reação ocorre. As reações energeticamente favoráveis, por definição, são aquelas que diminuem a energia livre, ou, em outras palavras, têm um ΔG negativo e aumentam a desordem do universo. Para que possamos entender o processo de metabolismo, vamos relembrar o que são as leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação de energia. Esse princípio afirma que para qualquer mudança física ou química, a quantidade total de energia no universo permanece constante. A energia pode mudar de forma ou pode ser transformada de uma região para outra, mas não pode ser criada ou destruída. Ou seja, em outras palavras, a energia total de um sistema isolado permanece constante, independente das transformações que ocorra. Fica claro que quando o sistema realiza trabalho, ele fornece energia ao meio e, consequentemente, perde energia interna. Em termodinâmica, sempre se esteve interessado na quantidade de energia que um sistema físico poderia fornecer. A esta quantidade damos o nome de trabalho. Por outro lado, se uma certa quantidade de energia entra no sistema através de um processo térmico, ou seja, um contato térmico, etc., damos o nome a esta quantidade de calor.
A segunda lei da termodinâmica assinala que todas as mudanças físicas ou químicas tendem a se realizar, de forma espontânea, naquela direção que leva a energia do universo a se degradar para uma forma mais dispersa. Ou seja, as reações físico-químicas que acontecem na natureza tendem ao aumento da entropia. Como exemplo, a ferrugem de uma barra de ferro é um exemplo de processo espontâneo, pois para que o óxido de ferro formado na ferrugem volte a ser ferro metálico, é necessário realizar processos químicos de transformação do óxido de ferro em ferro metálico. E nesse exemplo, podemos perceber que a entropia é uma medida de aleatoriedade ou desordem de um sistema, ou seja, é um processo natural de acontecer. Outro exemplo de reação exergônica seria a explosão de uma bomba, pois durante uma explosão, a energia química potencial é convertida em outras formas de energia, como calor, luz e energia cinética. Então, resumindo as leis, a primeira lei da termodinâmica é: a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. No metabolismo, a energia dos nutrientes é transformada em ATP, calor e energia mecânica. A segunda lei da termodinâmica: em qualquer processo energético, a entropia, ou seja, a desordem do universo, tende a aumentar. Nas células, parte da energia liberada é perdida como calor, contribuindo para o aumento da entropia. As células compensam isso organizando reações químicas de maneira altamente eficiente. Nos estudos da termodinâmica, devemos considerar o meio onde essa transferência de energia vai acontecer. Em um sistema aberto, podemos imaginar um sistema que transfere calor e massa para o ambiente. Para exemplificar, podemos imaginar um recipiente qualquer. Esse recipiente pode transferir massa, ou seja, conteúdo, substâncias para fora dele, e pode também transferir energia para fora. Então, podemos chamar de sistema aberto. Já um sistema fechado é aquele sistema que permite a transferência de calor para o ambiente, mas ele não permite a transferência de massa. E também temos o sistema isolado, que é aquele sistema que não tem comunicação nenhuma com o universo. Nele se encontra, então, tanto a transferência de calor quanto a transferência de massa. Isso tudo impedido, ou seja, no sistema isolado não acontece esses tipos de transferência. E se a gente for pensar em uma célula pode trocar massa, substância com o meio que ela se encontra. Ela pode absorver substâncias ou expelir alguma substância para fora da célula. Ela também pode trocar calor com o meio e também fazer uma troca de calor com esse meio. Então, para o entendimento das leis da bioenergética, dentro de um organismo, a gente deve considerar que a célula é um sistema aberto, que troca tanto matéria quanto energia com o meio que ele se encontra. Valores da energia livre de Gibbs. Se a energia livre diminui, ΔG, menor que zero, é um processo exergônico, indicando que existe liberação de energia. Se a energia livre aumenta, ou seja, o ΔG é maior que zero, é um processo endergônico, que não é espontâneo, pois indica fornecimento de energia. E um exemplo de reação endergônica seria a síntese da glicose, pois requer absorção de energia. Também há casos em que hajam processos em equilíbrio, que o ΔG é igual a zero e que não ocorrem mudanças em nenhuma direção. Então, como exemplo, a gente tem a síntese da glicose, que é um exemplo de reação não espontânea, ou seja, endergônica. E como determinar a energia livre de Gibbs? As duas leis da termodinâmica podem ser relacionadas à energia livre, cujo símbolo é ΔG. A energia livre de Gibbs, ΔG, é uma grandeza termodinâmica elaborada por Gibbs em 1883 para prever a espontaneidade de uma reação, através desta equação. Qualquer processo que ocorra sem intervenção externa é considerado espontâneo, o que na termodinâmica não quer dizer rápido, pois certos processos espontâneos podem levar muito tempo para terminar, mas sim energeticamente favorável. É importante ressaltar que, ao utilizar essa equação, podemos encontrar resultados positivos ou negativos. Quando o resultado observado for negativo, a reação será considerada espontânea. Se o resultado calculado for positivo, o processo não será espontâneo.
Essa equação conecta diretamente as duas leis da termodinâmica. A primeira lei, que trata da conservação de energia, é representada pela entalpia, o ΔH. A segunda lei, que foca no aumento da entropia, o ΔS, estabelece que todos os processos espontâneos aumentam a desordem do universo. Toda reação química é influenciada por duas forças. A busca por um estado de ligação mais estável, representada pela entalpia, o ΔH, e a tendência natural de atingir maior desordem, descrita pela entropia, que é o ΔS. O universo sempre segue a direção em que a entropia total aumenta. É comum pensarmos que os organismos vivos violam a segunda lei da termodinâmica, já que a vida parece ser altamente organizada e oposta à desordem. Mas isso não é verdade. A segunda lei afirma que a entropia do universo como um todo aumenta, mas não exige que o aumento ocorra dentro de um sistema específico. Assim, o que vemos nos seres vivos é a troca constante. Eles captam energia livre do meio, como nutrientes ou luz solar, e devolvem energia na forma de calor e entropia. Por exemplo, enquanto uma célula cresce e se divide, ela aumenta sua ordem interna. No entanto, isso gera desordem no ambiente ao redor, compensando completamente o aumento de organização interna. Portanto, os organismos vivos não violam a segunda lei. Eles operam em perfeita concordância com ela, captando energia e redistribuindo-a de forma que o balanço da entropia seja sempre mantido. Para determinar a energia livre de Gibbs, usamos a fórmula ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Variação de energia livre, ΔG, de uma reação endergônica. Nestas reações, a energia livre dos produtos é mais alta do que a energia livre dos reagentes. Em consequência disso, não ocorre espontaneidade. O ΔG é positivo e é uma reação desfavorável. Podemos observar, para as reações exergônicas, a energia livre dos produtos é mais baixa do que a energia livre dos reagentes. Em consequência disso, ocorrem espontaneamente. O ΔG é negativo, portanto, é uma reação favorável. É importante destacar que, mesmo que a reação aconteça de forma favorável, ela não necessariamente vai ocorrer em altas velocidades, pois o nosso organismo utiliza diversas enzimas para aumentar a velocidade das reações. As enzimas são catalisadores, ou seja, elas aumentam a velocidade de uma reação por diminuir a energia de ativação, para que ela possa acontecer. Uma molécula necessita de uma energia de ativação, um estímulo para poder ultrapassar uma barreira energética, antes de sofrer uma reação química que a leve a um estado mais favorável. A química das células vivas é estritamente controlada porque o salto sobre a barreira energética é enormemente facilitado por uma classe de proteínas especializadas, as enzimas. Cada enzima liga-se com alta afinidade a uma ou mais moléculas denominadas substratos e os mantém em uma conformação que reduz em muito a energia de ativação da reação química que as moléculas de substrato ligadas podem sofrer. Qualquer substância que diminui a energia de ativação de uma reação é denominada catalisador. Os catalisadores aumentam a velocidade das reações químicas, porque facilitam a ocorrência de uma proporção muito maior de colisões ao acaso entre as moléculas ao seu redor e os substratos, com energias que ultrapassam a barreira de energia de reação. As enzimas estão incluídas entre os catalisadores conhecidos mais eficazes. Algumas reações são capazes de acelerar muito as reações. Agora vamos dar o exemplo do importante princípio da energia de ativação. Então, nós temos duas figuras. Na figura A, o composto Y, reagente, é relativamente estável, sendo necessário haver adição de energia para que seja convertido no composto X, no produto, mesmo que X tenha um nível energético menor do que Y. Entretanto, essa conversão não ocorrerá a menos que o composto Y possa adquirir energia de ativação. Energia menos a energia B, né? Que seria a energia A menos a energia B.
suficiente dos arredores para permitir que a reação o converta no composto X. Essa energia pode ser fornecida por meio de uma colisão inusitadamente rica em energia com outra molécula. Para a reação inversa, a energia de ativação será muito maior. Seria energia A menos a energia C. Portanto, essa reação ocorrerá muito mais raramente. Energias de ativação são sempre positivas. Observe, entretanto, que o total de mudanças de energia para uma reação energeticamente favorável Y para X é energia C menos energia B, um número negativo. Na figura B, barreiras energéticas para reações específicas podem ser diminuídas por um catalisador, indicando pela linha marcada com a letra D. As enzimas são catalisadores especialmente eficazes por reduzirem enormemente a energia de ativação das reações que elas executam. Uma enzima não muda o ponto de equilíbrio de uma reação. A razão é simples: quando uma enzima ou qualquer outro catalisador diminui a energia de ativação da reação YX, ela também diminui a energia da reação XY, exatamente pelo mesmo valor. Assim, as enzimas aceleram as reações direta e reversa pelo mesmo fator, e o ponto de equilíbrio da reação não se modifica. Portanto, não importa o quanto uma enzima acelere a reação, ela não poderá mudar a direção da reação. Apesar da limitação acima, as enzimas conduzem todas as reações das células através de sequências ou vias específicas da reação. Isso ocorre porque as enzimas são, ao mesmo tempo, altamente seletivas e muito precisas. Elas geralmente catalisam apenas uma determinada reação. Em outras palavras, elas baixam seletivamente a energia de ativação de apenas uma das várias reações químicas que os substratos ligados a elas podem sofrer. Dessa maneira, conjuntos de enzimas podem direcionar cada uma diferentes moléculas de uma célula por uma determinada via de reação. Agora, vamos falar de acoplamento energético, que é um princípio fundamental da bioquímica e da biologia celular, onde a energia liberada em uma reação química espontânea, exergônica, é utilizada para impulsionar outra reação, que sozinha não aconteceria, porque requer energia, endergônica. Esse mecanismo permite que processos essenciais para a vida, como a síntese de moléculas complexas, o transporte de substâncias e a contração muscular ocorram de maneira eficiente dentro das células. Para entendermos esse conceito, vamos rever dois tipos de reações que temos em uma molécula, as exergônicas e as endergônicas. As exergônicas significa que uma reação que libera energia, geralmente por quebra de ligação ou oxidação de moléculas. O valor da energia livre ΔG é negativo, indicando que o processo é espontâneo. Exemplo, a hidrólise de ATP em ADP mais PI. E a endergônica é uma reação que consome energia para ocorrer, como a formação de ligações químicas ou transporte de moléculas contra gradientes de concentração. O valor do ΔG é positivo, ou seja, não ocorre espontaneamente. O aproveitamento da energia do ATP é feito associando a remoção do seu grupo fosfato terminal aos processos que requerem energia. Desta forma, a energia química armazenada no ATP pode ser utilizada em processos químicos em biossíntese, mecânicos na contração muscular, elétricos, condução de estímulo nervoso, osmóticos, transporte ativo através das membranas, entre outros. Como ocorre o acoplamento energético? Na biologia, o acoplamento energético geralmente envolve uma molécula mediadora, como o ATP. O ATP atua como a moeda energética das células, armazenando energia em suas ligações, fosfato, de alta energia. Quando ATP é hidrolisado, ou seja, quebrado em ADP e fosfato inorgânico PI, a energia liberada é usada para impulsionar processos celulares. Aqui temos a representação de forma didática do acoplamento energético, utilizando o exemplo de uma usina hidrelétrica, onde o reservatório de água, represado em alta altitude, representa a alta concentração de energia. As turbinas, quando a água é liberada, passa pelas turbinas,
que convertem energia de água em movimento mecânico, e a geração de energia. O movimento das turbinas é então usado para gerar eletricidade. Outras formas de acoplamento incluem gradientes eletroquímicos, a energia armazenada em gradientes de íons, como o gradiente de prótons, pode ser utilizada para sintetizar ATP. Exemplo, na fosforilação oxidativa. Transferência de elétrons. Reações de oxidação e redução podem ser acopladas para gerar energia utilizável, como na cadeia transportadora de elétrons. Outros exemplos, então, a gente tem a hidrólise de ATP e síntese de macromoléculas. Então, a construção de moléculas complexas, como proteínas ou polissacarídeos, é uma reação endergônica que requer energia. A energia vem da hidrólise de ATP, e essa energia é usada para unir aminoácidos em uma proteína ou monossacarídeos em um polissacarídeo. A respiração celular e o ATP. Na respiração celular, o transporte de elétrons na mitocôndria cria um gradiente de prótons, energia armazenada. A energia desse gradiente é usada pela enzima ATP síntese para unir ADP e PI formando ATP. Então, a gente tem aqui como exemplo da respiração celular, né? Que ela exemplifica o acoplamento energético ao usar a energia liberada pela transferência de elétrons para criar um gradiente de prótons. E então usar a energia desse gradiente para sintetizar esse ATP, né? Esse processo demonstra como a energia pode ser eficientemente transferida e utilizada dentro das células, assegurando que a energia liberada em uma etapa é diretamente usada para conduzir processos energéticos críticos em outra etapa. Então, a gente tem mais alguns exemplos aqui. A contração muscular, né? Que durante a contração a miosina se liga à actina para gerar movimento. Então, também para carregar a miosina com energia o ATP é hidrolisado. E a fotossíntese, né? Que na fotossíntese a gente tem a energia da luz que é capturada e usada para produzir o ATP e o NADPH na fase luminosa. E na fase escura a gente tem o ciclo de Kelvin para a fixação do carbono em glicose. A importância biológica do acoplamento energético, então ele é crucial para a manutenção da vida celular, ele sustenta processos metabólicos e homeostase. Eficiência metabólica permite o aproveitamento máximo da energia obtida de nutrientes ou luz. Regulação metabólica, o controle do uso de ATP e gradientes energéticos garante que a energia seja usada onde e quando necessário. Sem o acoplamento energético, reações importantes para a vida não ocorreriam, comprometendo as funções vitais. Reações de oxirredução no metabolismo. As reações de oxirredução são transformações químicas em que ocorre a troca de elétrons entre substâncias. Esse processo envolve duas etapas que sempre acontecem juntas, são elas a oxidação e a redução. Na oxidação, ocorre quando uma substância perde elétrons, e a redução quando uma substância ganha elétrons. É como uma troca de energia entre moléculas, quem doa elétrons é oxidado e quem recebe é reduzido. Agora observe essa ilustração e imagine que mergulhamos em um recipiente contendo solução aquosa de sulfato de cobre, que é de coloração azul, uma lâmina de zinco. Com o passar do tempo, notaríamos que a cor cinza da lâmina de zinco seria substituída por uma cor vermelho amarelada, somente na parte que ficou em contato com a solução. Além disso, a solução, antes azul, estaria incolor. Este é o processo de reação de oxidorredução. Como poderíamos explicar este fato? Podemos identificar a camada vermelho-amarelada formada na lâmina de zinco, como sendo cobre metálico. Já a solução, que perdeu sua cor azul, porque os íons de cobre foram substituídos pelos íons de zinco. Então, podemos perceber com clareza o processo de oxirredução neste exemplo. A reação entre o zinco e o sulfato de cobre. O zinco perdeu elétrons, sendo oxidado, e também na redução, os íons de cobre ganham elétrons, sendo reduzidos, né? Então, o agente redutor, o zinco que doa elétrons é o agente redutor, e o agente oxidante é
o íon do cobre, né, que aceita elétrons, então ele vai ser o agente oxidante. Nesse exemplo, fica bem claro como que ocorre, então, essa reação de oxirredução. Então, a gente pode perceber que para que a oxidação ocorra, alguém tem que ganhar os elétrons, né? E o contrário também é verdadeiro. Para que a redução ocorra, alguém tem que doar os elétrons. Assim, a gente tem o agente redutor e o agente oxidante numa reação. Então, quando a gente representa a reação global, ou seja, a soma das duas semi-reações, os elétrons são cancelados. Então, a gente, como resultados, observa que o zinco sofreu oxidação, portanto, ele é o agente redutor, como já falamos, né? Pois foi ele que cedeu os elétrons para o cobre reduzir. E o cobre sofreu a redução, né? E então ele vai ser o agente oxidante, pois ele recebeu os elétrons do zinco, causando a sua oxidação. Então, aqui nesse exemplo, a gente consegue deixar bem claro essa situação, né, de perda e ganhos de elétrons. Mas por que isso é importante no metabolismo? Então, o metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem nas células para manter a vida. Muitas dessas reações são de oxirredução, porque ajudam a liberar a energia e armazenar a energia necessária para as células funcionarem. Então, a gente tem um exemplo que é a respiração celular. Então, este processo acontece em nossas células para transformar os alimentos que comemos em energia. Então, a glicose é quebrada em pedaços menores e durante essa quebra, os elétrons são retirados da glicose e acontece a oxidação. E esses elétrons são transferidos para os transportadores de elétrons, como o NAD+, e o FAD, que se tornam NADH e FADH2. Ou seja, ocorre uma redução, carregando essa energia, né? Então, a cadeia de transportes de elétrons também, o NADH e o FADH2 levam os elétrons até uma linha de produção, que seria nas mitocôndrias, né? As usinas das células que são chamadas. Os elétrons passam por essa cadeia, liberando a energia que é usada para produzir o ATP e, no final, os elétrons se juntam ao oxigênio, formando a água. E também outro exemplo é a fotossíntese, que a gente que permite, né, que elas produzam glicose e oxigênio, usando água e gás carbônico. E isso tem uma importância bem interessante, porque são reações de oxirredução. Então, a cadeia de transporte de elétrons exemplifica como as reações redox são usadas para transferir energia e produzir ATP, que é essencial, né, para a vida celular. Então, a bioenergética é a chave para compreender como a vida, em toda a sua organização e complexidade, está profundamente conectada às leis fundamentais da física. Mesmo no nível celular, os processos vivos são uma dança de ordem e desordem, em harmonia com as forças do universo.